Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Parei, pensei, quase travei. Será se devo vir mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do Que Bicho é Esse? Se eu errar, Miriam perdoa. Olá, bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perillo. O episódio de hoje é sobre um animal interessantíssimo, o acari. O acari careca, da espécie Cacajal calvus. E esse é um episódio muito especial porque é o nosso último da série sobre primatas, que teve o apoio fundamental da Rewild. Foram ao todo 11 episódios. Nossa, gente, isso é muita coisa. Na primeira fase, nós gravamos 3 episódios muito bacanas sobre a primatologia no Brasil e contamos com a presença de nomes ilustres, como dos doutores Russell Mittermeier, Anthony Hylands, Leandro Jerusalinski, Fabiano Rodrigues de Mello e Cláudio Pádua. Na sequência, nós falamos sobre 4 primatas ameaçados da Mata Atlântica, o muriqui do norte, o Bracteles hippochanthus, com a doutora Karen Strayer e também com o doutor Fabiano Rodrigues de Mello, né, nosso querido Biwan Kenobi. Gravamos também sobre o bugio ruivo, o Alouatta guariba, com a doutora Zelinda Irano, sobre o macaco prego do peito amarelo, o Sapajos xanthosternos, com o doutor Gustavo Canali, e sobre o mico-leão da cara preta, com o doutor Alexandre Nascimento. E nessa segunda fase que estamos encerrando hoje, a gente trouxe conteúdo e informação sobre ecologia e conservação dos primatas amazônicos. O sauim de coleira Saguinus bicolor com o Dr. Marcelo Gordo, o macaco-aranha da cara branca, o Ateles marginatus com o Dr. Gustavo Canali, que esteve de volta conosco, o macaco da noite do gênero Aotus com o Dr. José Rimoli. Nós tivemos também uma participação do Dr. Fabiano Mello, o Bião, nesse episódio, falando um pouquinho sobre a lista das espécies mais ameaçadas do mundo, né, de primatas. E hoje nós estamos encerrando com os uacaris carecas, né, o Cacajal calvus, com a presença do Dr. Felipe Enes. Ou seja, hoje nós temos uma curadoria incrível de episódios sobre primatas, sobre a primatologia e também sobre vários primatólogos, entre o Que Bicho é Esse e o Desabraçando Árvores. Só ir lá procurar, nós vamos inclusive deixar o link para uma playlist na descrição do episódio para vocês ouvirem e compartilharem à vontade esse grupo aí de primatologia que nós temos entre o Que Bicho é Esse e o Desabraçando Árvores. E eu tive o prazer, então, de conversar com o Dr. Felipe Enes. O Felipe, que é mestre em zoologia pela PUC do Rio Grande do Sul, doutor em biologia evolutiva pela University of Salford da Inglaterra e atualmente realiza pesquisa de pós-doutorado em genômica da conservação de primatas na Universidade Libre de Bruxelas, a ULB, onde teve seu projeto aprovado pelo programa Marie Curie. Ele é pesquisador colaborador do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá desde 2012, atua no grupo de pesquisa em biologia e conservação de primatas e é membro do Primate Specialist Group da IUCN, da União Internacional para a Conservação da Natureza, e colabora ainda com o Plano de Ação para a Conservação de Primatas Amazônicos do ICMBio. Bora então aprender mais um bocado aqui. Bora então para esse papo, aprender tudo sobre o acari? Bora então conversar aqui um bocado sobre o acari, sobre o Cacajal calvus. Não faço ideia do que isso seja, mas mande um e-mail e não devolverá. Olá, Felipe, muito bem-vindo ao Que Bicho é Esse? É uma honra pra gente recebê-lo aqui para falar um pouquinho sobre o acari, esse bicho tão fascinante, tão estranho, um estranho adorável. Assim. Olá, tudo bom? Obrigadão pelo convite aí, uma grande satisfação falar desse, que nem você falou, um dos bichos mais, assim, curiosos, assim, enigmáticos, da nossa fauna aí, sensacional. Muito obrigado pelo convite. Perfeito. Felipe, a gente sempre começa com o clássico, que bicho é esse, para você contar um pouquinho para quem nos escuta e nunca viu esse animal na vida, como ele é, descrever um pouquinho ele pra gente. O acari são primatas que ocorrem somente na Amazônia, então assim, são bichos exclusivos da Amazônia, e eles pertencem ao gênero Cacajal, Então, a gente tem 2 tipos, a gente pode dividir os uacaris em 2 grandes grupos. Os uacaris pretos, que eles têm uma pelagem na cabeça e a face preta, e os uacaris calvos, que talvez seja o mais curioso deles, porque tem uma face vermelha, assim, uma cara vermelha, ele é careca, Então, assim,
são esses dois grandes grupos, assim, né? E uma das características mais, assim, marcantes também, além da no caso dos uacaris carecas, essa face avermelhada, né? Uma das características mais marcantes é que é o único primata neotropical, o único primata das Américas que não tem aquela cauda longa, ele tem uma cauda curta, assim, que é metade do tamanho do corpo, mais ou menos. Então é tipo um cotoco, assim, aquela cauda dele. Então, assim, essas duas características são as mais marcantes, né? Então, assim, o tamanho do uacari chega, em termos de peso, a 3,5 kg, mais ou menos, comprimento de 45 centímetros, sem a cauda, e a fêmea é um pouco menor, cerca de 2,5 kg e 40 centímetros, mais ou menos, também, né? Então tem essa diferença de macho e fêmea. E, assim, uma das características também marcante é a questão de uma série de adaptações que eles possuem no sistema mastigatório, né? Então, os uacaris, eles junto com os quiropotes, né, que é o cuxiú, e o gênero Tessia, que é o gênero dos parauacus, eles são os 3 únicos primatas neotropicais que possuem uma série de adaptações morfológicas na dentição e na musculatura relacionada com a mastigação, que permite que eles quebrem, então, frutos de casca dura para consumir a semente. Então, eles fazem parte de uma subfamília chamada Pitecini, e são os únicos primatas especializados em predação de sementes, os únicos primatas neotropicais, né, especializados em predação de sementes. Então, assim, é uma característica única desse grupo. Que legal! Mas que interessante essa questão das sementes, Felipe. Se a gente pegar os 3 gêneros, né, pegar os parauacus, gênero Pitessia, cuxiú, gênero quiropotes, e os uacaris, gênero cacajal, é como se a gente tivesse uma variação morfológica, assim, do menos ao mais especializado em termos de morfologia para predação de semente, né? E a gente pode, uma coisa que é interessante é o seguinte, que a gente está falando de adaptações, por exemplo, no tamanho e formato do canino, por exemplo, dos incisivos também, né, que são mais para frente, assim, funciona como uma pá, né, para ele poder consumir a semente. Mas e os caninos servem para perfurar, né? Então eles são adaptados para perfurar esses frutos. E quando a gente fala de fruto de casca dura, a gente está falando realmente de frutos de casca dura mesmo, assim, né? Principalmente uma das famílias mais importantes na dieta é a família Lecitidaceae, que é a família que inclui o matamatá, a macacarecuia, que é outro fruto bem comum lá da região, e é a família das castanhas, né? Isso que eu ia perguntar, ele quebra um ouriço de castanha mesmo? Essa macacarecuia, por exemplo, eles chamam de castanha de macaco, né? Então é engraçado, porque eu já vi, por exemplo, macaco prego quebrando essa castanha quebrando nos galhos para tentar acessar a semente. Já o uacari não, ele consegue fazer isso com dente, assim, né? Então é uma adaptação que permite que os pitecínios, né, tanto o uacari, quiropotes e Pitessia, eles consigam consumir um item que não está disponível para muitos outros primatas, né, e outros, assim, vertebrados arbóreos, por exemplo, né? E uma outra característica, eles conseguem perfurar esses frutos, inclusive num estágio imaturo, que geralmente é onde a casca está mais rígida ainda. Então, isso confere para eles, vamos dizer, uma vantagem em termos de consumo, né, de item alimentar, né? E tem alguns trabalhos, por exemplo, no Peru, tem um trabalho lá que mostra, por exemplo, que essa questão da predação de semente, ela é uma questão também oportunista, vamos dizer assim, né? Então, no momento que tu tem booms de frutificação de algumas espécies, eles vão, obviamente, comer aquilo que é mais fácil para comer, né? Mas numa escassez de recurso, essa característica permite que eles consumam um item que não está disponível para outros bichos, né? E só para ter uma ideia, também outra coisa curiosa, é que a dieta dos uacaris, ela é mais semelhante à dieta de um tambaqui, de um peixe, do que de outros vertebrados arbóreos, né? Então, assim, tamanha especialização, né, para predação de semente, assim, né? Então, os poucos trabalhos que a gente tem mostram isso, que os bichos são bem especializados ao consumo de semente, né? Que fantástico. Então, eu diria assim que, em resumo, as 3 principais características dos uacaris são essa cauda pequena, que pode estar, inclusive, relacionada com até uma questão de comunicação entre eles, né? Eles têm alguns trabalhos que indicam isso, assim, né? Mostram alguma coisa nesse sentido, tipo, o bicho comendo, por exemplo, emitindo vocalização e aquele cotoco balançando, né? Então, isso geralmente está relacionado com um comportamento de agitação, assim, por alguma coisa. Ou, por exemplo, a pelagem da cauda fica eriçada, geralmente quando vê alguma ameaça, assim, tipo um gavião passando, coisa assim, né? Então, relaciona, assim, algumas coisas, tem algumas coisas nesse sentido, mas, que nem eu falei, são poucos trabalhos, né?
Uma questão da cauda que eu fiquei em dúvida, porque a cauda para um primata arborícola ela é muito importante, né? Ela funciona como um quinto membro, ela apoia, ela sustenta. Como é que é a movimentação nele? Isso tem alguma diferença? O que eu vejo é que parece estar relacionado com a questão mesmo de movimentação. Eles são muito ágeis, né? Então, os bichos, realmente, eles têm uma movimentação muito ágil dentro da floresta, né? E, assim, não se tem ainda uma informação mais clara do porquê que ele perdeu, vamos dizer assim, essa característica. Ele desenvolveu essa característica de ter uma cauda curta. Mas realmente, assim, é uma coisa que é muito salta à vista isso, né? Ainda mais a gente tendo primatas na mesma região que usam a cauda como um membro, praticamente, né? Que é o caso dos atelídeos, né? Então, essa é uma característica muito clara, né? Muito evidente nos ocaris. Eu diria, assim, que daí a segunda característica mais evidente no caso dos ocaris carecas, dos calvos, é aquela face vermelha e essa questão da especialização na dieta, né? Para a predação de sementes. Então, essas três características são as principais, assim, né? Uma outra coisa que eu notei, eu fiquei um pouco, porque a gente vê muito documentário, lê sobre o bicho, vê foto, mas eu nunca vi um animal de perto. E na hora que eu fui ver o peso, falei, gente, é um bicho pequeno, né? E eu acho que também ele tem uma pelagem muito abundante. Isso dá uma sensação de um volume maior também, aquela pelagem grandona, cheia, assim, né? Curioso tu colocar isso aí, porque realmente tu olha o bicho, parece que é enorme. Isso aí eu já vi bicho no meio de interação, assim, social, tal, no mato, caindo na água, e quando ele volta, assim, tu vê o tamanho real do bicho, tá? Então, assim, murcho, né? Exato, desmoralizado, praticamente. Ele morre e perde a dignidade dele, volta tudo. Exatamente, porque aquela pelagem, realmente, principalmente nos machos, assim, é uma pelagem muito volumosa. E dá a impressão que assim, o bicho é enorme mesmo, né? Mas é isso, é um bicho de 4 quilos, 4,5 kg, assim, em média, né? Então, os machos adultos, né? As fêmeas um pouco menores. Outra coisa muito característica também, voltando à questão da face, que isso é uma diferença nos machos e fêmeas, porque nos machos, tu vê claramente que tem uma divisão, assim, nessa musculatura da testa, assim, sabe? E essa musculatura é mais desenvolvida justamente, de novo, essa questão de adaptação, né? Para quebrar frutos de casca dura, né? E tem alguns trabalhos que comparam, por exemplo, a dureza dos frutos consumidos pelos ocaris, né? Comparando com outros. Então, eles encontram diferenças não só os frutos que os ocaris comem são mais rígidos, né? A casca é mais rígida, mas também dentro dos ocaris tem diferença, por exemplo, de machos comem geralmente frutos com maior dureza do que as fêmeas, né? E do que os bichos jovens, né? E isso é uma coisa que tu vê, assim, essa musculatura do macho bem desenvolvida, assim, sabe? Isso é muito, assim, sabe? E tu consegue ver muito nos ocaris carecas, né? Nos calvos, que aí é aquela carona vermelha e com essa musculatura bem desenvolvida. Então, isso é muito, muito, assim, evidente, né? É inconfundível. Se tem um acari numa região, vai ser inconfundível, porque tu vai falar com alguém que mora naquela região, ele vai te dizer na hora, assim, não, aqui tem tal bicho e tem o acari, né? Ele não vai mencionar, não é um bicho que tu não menciona, né? Assim, não passa despercebido, né? Exato, No episódio a gente falar do cacajau calvos, mas quando eu te procurei aí trazendo para as pessoas, né, eu achei que era uma única espécie que tinha o cacajau calvos e dentro daquela distribuição que a gente conhece ali numa região específica da Amazônia. Mas aí você trouxe, me mandou uma publicação recente que a gente vai adicionar aqui o link no episódio para quem quiser saber mais, que na verdade existe uma proposta, você identificou que são na verdade espécies separadas, né? Porque só para diferenciar, você falou que tem o da cara vermelha, que é esse que a gente está falando hoje aqui, mas tem esses outros com colorações diferentes e distribuições em volta. A gente não vai entrar nos outros, mas só para explicar um pouquinho como é que funciona essa taxonomia aí nova. Então, a questão taxonômica dos ocaris é uma história bastante confusa, né? Taxonomia. Exato, porque assim, a gente teve a sorte, eu diria, nas Américas, vamos dizer assim, de ter um zoólogo, um mastozoólogo, que foi o Philip Hershkovitz, que foi um mastozoólogo lá do Field Museum, e que ele, na década de 70, 80 e começo de 90, ele revisou a taxonomia de vários gêneros, né? Então, assim, ele fez uma contribuição ímpar, assim, para a organização das coisas, né? Então, assim, um cara que via museu em tudo que é canto do mundo e conseguiu compilar isso separando por gêneros, assim. Então, assim, na minha opinião, assim, uma contribuição sem igual, assim, né? Em termos de taxonomia, né? Para primatas neotropicais. Coisa que assim, é bastante evidente no caso dos ocaris é que até ali a década de 90, metade da década de 90, o que a gente tinha realmente de conhecimento sobre os ocaris são os bichos de museu, né? Então, assim, eu tô falando em termos de taxonomia, né? Sim. Com a compilação, o Philip Hershkovitz, ele publicou um trabalho em 1987 organizando essas informações, né?
Então ele organizou a taxonomia. E naquela época, qual que era o padrão assim, para revisão taxonômica? Era medir crânio e comparar padrões de coloração de pelagem. Né? Então, a parte da molecular, né, da biologia molecular ainda não estava, né, desenvolvida. Assim, né? Então a gente tinha só uma outra trabalho assim, ainda começando muito essa parte da biologia molecular, né? E aí, em 2008, teve uma proposta taxonômica para os acaris pretos, que aí que o Philip Hershkovitz tinha considerado uma espécie e 2 subespécies. Aí essa proposta taxonômica nova, ela incluiu uma primeira análise com um marcador mitocondrial, né, que é uma porção de um gene mitocondrial, e aí ele fez uma filogenia e sugeriu que não seria 2 subespécies, mas que seriam 3 espécies, né? Para os acaris pretos ficou isso mais ou menos resolvido, né? Assim, a proposta, né? Em termos de proposta, que são 3 linhagens, vamos colocar dessa forma. Mas para os acaris carecas, a situação ficou a mesma até pouco tempo atrás, né? E esse foi, inclusive, um dos motivos pelo qual eu comecei a trabalhar com a parte de biologia molecular, foi para trabalhar numa proposta filogenética usando dados moleculares para os acaris. Então, para os acaris calvos, para os carecas, eu fiz essa análise e a gente identificou 5 linhagens, né? O Hershkovitz, ele tinha proposto 4 subespécies. 4 subespécies. Aí, o que eu identifiquei é que as 4 subespécies que ele propôs são linhagens distintas, e aí eu identifiquei ainda uma outra linhagem que o Hershkovitz não teve acesso a esses bichos, que foram uma população que foi descoberta em 99 pelo taxonomista lá do Museu Emílio Gueldio, o Cazuza, né, que a gente chama de Cazuza. Então, ele descobriu uma população nova lá no Rio Tarauacá. E aí, quando eu fiz análise molecular juntando todos esses táxons, a gente identificou, então, que eles são 5 linhagens distintas. Então, a gente propôs um arranjo taxonômico em 5 espécies. Então, hoje, resumindo a história, tu tem 3 espécies de acaris pretos e 5 espécies de acaris carecas. Então, são 8 espécies de acaris no total. Então, os acaris, eles ocorrem todos na região oeste da Amazônia, então, bacia do Rio Negro, ocorrem os acaris pretos, e na região do rio, entre o rio Japurá e Solimões, e a bacia do rio Juruá, tem os acaris carecas, e depois no Peru também, uma outra espécie de acari lá no Peru também, entre o rio Ucayali e o Javari, né? Então, principalmente, assim, né? Então, eles têm essa distribuição para o oeste da Amazônia, né? Uma coisa que é bastante característica nessa, e até, assim, de certa forma, confusa na questão da distribuição dos acaris carecas, é um padrão de distribuição disjunta, né? Ou seja, tu tem uma população, por exemplo, no Mandirauá, de acari branco, cacajau calvos, e aí tu vai ter uma outra população lá no Rio Jutaí. Eu ia te perguntar, Fred, por que tem uns bloquinhos de população? Que, na verdade, em termos de genética, eles são muito semelhantes, são muito próximos, né, em termos moleculares, assim, né? Então, essa distribuição disjunta é uma coisa muito curiosa, assim, né? Depois tem cacajau rubicundus, que também é um bicho que ocorre ali no Médio Solimões, que esse aí é muito interessante, porque tu tem uma população no Altiparaná, que é no limite da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mandirauá, no limite oeste. Aí depois tem isso e na margem norte dos Solimões. Aí depois tem uma população no sul dos Solimões, próximo ao Baixo Rio Jutaí, e outra população no norte dos Solimões de novo. Então, assim, ele parece que pula de margem, né? Mas aí o que aconteceu? A gente começou a ver agora, recentemente, que tem alguns trabalhos na área de geomorfologia, geologia, fazendo estudos nessa região, e o pessoal tem visto que os rios nessa região oeste da Amazônia, eles são a paisagem é muito mais dinâmica em termos de transformação do que, por exemplo, no leste da Amazônia, onde tu tem o escudo das Guianas, o escudo brasileiro, né, que é a geomorfologia mais estável, né? E no oeste tu tem uma região muito mais dinâmica, né? E muito mais intensa em termos de mudança. Então, por exemplo, se tu botar lá no Google time-lapse Amazon Rivers, por exemplo, né, alguma coisa assim, o rio da Amazônia, time-lapse, por exemplo, tu vai ver num espaço de 30, 40 anos, por exemplo, tu vai ver aquelas curvas dos rios mudando, se isolando, e aí formando blocos de terra que vão de um lado para o outro, né? Então, isso é esse rio tipo Juruá. O Juruá é um rio cheio de curva, né? Então, assim, e essas curvas formam blocos de terras que, com o tempo, eles vão mudando de um lugar para o outro, né? Fazendo umas ilhas mesmo. Formando umas ilhas. E aí, por exemplo, tu vai ter essas ilhas e tu vai ter, com o tempo, formação de lagos, né? Que eram curvas antigamente. E esse processo também ocorre nos Solimões, e isso tu consegue ver num espaço, assim, de 40, 50 anos. Então, você imagina, por exemplo,
um espaço de 1.000 ou 10.000 anos, por exemplo, quanto que não mudou essa dinâmica desses rios, né, e essa morfologia toda, né, essa geologia toda, né, dos rios nessa região. Então, o que a gente está vendo? Como o acari, isso é uma outra informação importante, como o acari, principalmente os acaris calvos, são bichos associados a áreas alagadas. Isso que eu ia falar, para explicar isso. Então, assim, o que acontece? Eles têm uma distribuição que geralmente é mais linear, mais ou menos segue as matas de várzea dos rios. Então, quando tu tem essas mudanças ao longo de vários anos, essas mudanças na geomorfologia ao longo de vários anos, tu vai ter isolamento e contato de populações sendo promovido por essas mudanças na paisagem, né? Então, assim, isso é o que explica esse padrão de distribuição disjunta nos acaris carecas, por exemplo. Isso é uma das propostas que a gente está trabalhando. Tá trabalhando num paper, inclusive, sobre isso aí. Que legal! Essas coisas. Mas é uma coisa muito interessante, porque agora que começou esses trabalhos de geomorfologia dos rios no oeste da Amazônia, feito por geólogos, né? Então, assim, a princípio nada a ver com o nosso trabalho. Mas aí quando a gente junta as peças, tu vê, não, tem tudo a ver, né? Os caras estão colocando uma peça do quebra-cabeça que até pouco tempo atrás a gente não entendia. E aí tu junta isso aí com a informação da genômica, e aí tu começa a entender por que tem fluxo gênico, por exemplo, por que não tem fluxo gênico, por que tem separação entre populações, né? Por que essa é mais separada daquela em termos moleculares, né? Em termos genéticos, né? E aí é esse campo novo que está se explorando agora, que é a geogenômica, né? Então, assim, é juntando diferentes disciplinas para tentar entender o padrão de diversidade. E no caso dos acaris, isso aí tem ajudado muito, porque eu acho que nessa região ali, por ter essa dinâmica muito intensa em termos de paisagem, mudança de paisagem, e dos bichos serem associados a áreas alagadas, principalmente nessa região do Juruá e dos Solimões, isso explica muito da distribuição geográfica, né? Isso é fascinante, gente. É a importância de trabalhos multidisciplinares mesmo, né? São peças que o bicho não está ali flutuando, ele tem uma conexão com tudo que está em torno. O que a gente está vendo é como se fosse uma fotografia, assim, desse momento, né? Quando a gente olha o padrão de distribuição. Mas, assim, a gente tem que entender que aquilo não é estático, né? É um processo dinâmico. Então, enfim, é muito mais dinâmico que imagina. Isso é muito legal a gente trazer, a gente tem muito estudante que nos escuta, e isso vale para tudo, para esse caso específico, que até em tempos mais curtos, mas para todo lugar, todo ecossistema que você vai estudar, né, você tem que entender que aquilo ali é uma fotografia, é assíncrono, você tem um passado, você tem espécies que se perderam, desde o Pleistoceno que construíram aquele ecossistema. Então, a paisagem que você está vendo, o retrato daquele momento, daquele ecossistema, daquela espécie, ele é uma janela no tempo, mas você tem que considerar que existem outros fatores que podem estar influenciando aquele ambiente, né? Sim, com certeza. Você mencionou que é uma espécie que está associada às áreas de floresta alagada, de várzea, né? Eu acho que talvez isso explique por que são espécies que têm uma distribuição pequena, né? Eles não têm uma grande distribuição geográfica. Então, uma das propostas que a gente está trabalhando é nesse sentido, assim, de tentar entender esse padrão, né? Mas é isso, assim, realmente a gente tem são espécies com distribuição bem assim restritas, né, em comparação com outros grupos, né? Tu pega, por exemplo, a Teles, por exemplo, tem uma distribuição mais ampla, né? Eu não diria que eles são especialistas em áreas alagadas, porque já tem uma discussão sobre isso também, né? Mas eles são, assim, eu diria que a distribuição é bastante influenciada pela presença de áreas alagadas, né? Então, assim, mas tu tem, por exemplo, populações ocorrendo em áreas de altitude, por exemplo, tem no Pico da Neblina, tem na região oeste do Peru, foi coisa de 10 anos atrás, descobriram uma população que ela é isolada a cerca de 400 quilômetros da população mais próxima, da espécie Cacajal ucaiali, e aí descobriram uma população lá no pé dos Andes, né? Então, assim, da Cordilheira dos Andes. Então, assim, uma população que está lá isolada, né? E aí, assim, isso é muito, muito interessante, assim, a gente entender esse padrão é como se fosse uma coxa retalho, que chama, né? Então, assim, incomum. Geralmente, você vê assim, você pega primatas como, por exemplo, zog-zog, né? Você tem, assim, o mico, por exemplo, ou até mesmo primatas maiores um pouco assim, você tem essa questão dos rios, ou pelo menos de alguns rios, sendo importante na limitação dessa distribuição, né? Sim. Uhum. Mas para os acaris parece que tem algumas outras coisas envolvidas aí, e essa questão da dinâmica de paisagem é uma delas, e enfim, essa relação com as florestas alagadas, assim, principalmente das espécies que ocorrem ali no Juruá, Tarauacá e Solimões, né?
essa região ali. Agora aguardamos ansiosos a publicação desse trabalho Não, e contando isso pra gente. Ai, mas voltando agora um pouquinho pra questão de comportamento e relação social desses animais. A cara vermelha, eu tava dando uma estudada que tem uma relação com talvez ser um indício de saúde do animal, uma questão reprodutiva, né? Uma evolução nesse aspecto. Conta aí pra gente como é que é. Mas é isso mesmo, assim, o que se sabe sobre a questão da cara vermelha é isso, porque por que tem essa face vermelha, né? Isso ali é um sistema de vasos sanguíneos bem intenso, bem complexo, que tem ali embaixo, sendo coberto por uma epiderme muito fina. Então, uma pele muito fina que cobre um sistema bastante complexo de vasos sanguíneos. E isso está relacionado com a saúde do bicho, assim, né? Então, tem um trabalho que saiu recentemente mostrando isso aí. Eles fizeram uma análise histológica dessa pele, da face dos ocaris, né? E viram isso, que está relacionado com a saúde. E isso também pode ter uma função relacionada com, por exemplo, acasalamento, com essa questão social, a relação social deles, assim, né? Uma coisa que é interessante, por exemplo, se você olhar, por exemplo, um bicho de zoológico, na verdade, assim, a gente tem no Brasil, até onde eu sei, apenas 2 ocaris em zoo. Um está no zoo de Atibaia, é um macho adulto. Aqui? Eu moro em Atibaia. Então, procura lá no Zoo Park. Itatiba, tem sim. Desculpa, isso, eu já vi lá. Eu levei as crianças, tem sim. O Zoo Park de Itatiba, isso. E, inclusive, o nome do macaco é Marquinhos. Procure ele lá. Eu vi ele lá, sim, é verdade. Então, assim, esse é o único acari careca que tem em cativeiro, que eu tenho notícia. E eu sei disso por causa que eu fui no levantamento há pouco, por causa que eu estava querendo fazer um trabalho com esses bichos também, né? E tem um outro, um acari preto que está lá no Centro de Primatologia do Rio de Janeiro. Tá. Então, assim, mas por que eu tô falando isso? Porque, na verdade, assim, quando a gente vê, por exemplo, eventualmente que tu vê, eu vi uma vez só, por exemplo, o acari junto com moradores locais, né? Então, às vezes o cara caçam o adulto e o filhote está junto e eles criam, né? Então, assim, quando tu vê isso assim, nessas comunidades tradicionais, geralmente o bicho não tem essa cara vermelhona. Ele tem uma cara mais pálida da zona, então, assim, tá um bicho muito retraído, porque é um bicho extremamente social, né? Então, assim, o bicho sozinho, numa casa com outros macacos pelados, exatamente. Então, assim, o bicho não fica bem, isso tu vê na cara dele mesmo, assim, né? Aquela cara pálida, né? Então, assim, os bichos, quando não estão bem, eles realmente têm essa cara esbranquiçada, assim, mais esbranquiçada, não tem aquele vermelhidão. Agora, o bicho em vida livre, tu vê realmente essa característica muito forte da cara vermelha, e isso é um sinal de saúde, assim, né? Eu vi em algum lugar até uma questão com a malária, você tem alguma relação? Isso, também tem uns trabalhos, tem, acho que um trabalho já, assim, um pouco antigo, assim, mas eu não lembro agora o ano certinho, mas falando sobre a questão da malária, assim, né, e dessa questão de saúde, mas tu vê no rosto do bicho isso, que não tem todo esse sistema de irrigação funcionando bem. Então, assim, é muito claro, assim, muito evidente no bicho essa coisa. É aquele, assim, não esconde o jogo. Sim, tá na cara dele. Quando ele não tá bem, tá na cara dele, assim, né? Então, tu já vê isso. O macho e a fêmea, o macho é mais vermelhão, tem diferença nesse sentido ou não? Não, o que dá a impressão de ser mais vermelho é por causa que o macho tem essa musculatura mais desenvolvida. Ele tem aquela testa. Aquela testa, com duas bolas quase. Assim, exatamente. Tudo na bem... testa ali, né? E é bem visível, tu consegue ver essa divisão ali, né? E como então, carequinha? Isso aí é muito mais evidente nos machos, assim, né? Entendi. Mas em termos de coloração é muito semelhante, assim, né? Os dois têm essa vermelhidão, assim, né? Então isso é muito, muito característico, assim, deles, né? E você mencionou que ele é um animal muito social. Eles vivem em grupos grandes, né, Felipe? Isso. Bom, aí tem uma questão muito legal nisso aí, sabe? Porque, assim, na verdade, os bichos, eles têm um padrão, um sistema de fissão-fusão, né? Você para pra comer e volta, é isso? E não é só, assim, você para pra comer durante o mesmo dia, né? Mas assim, tu vê, por exemplo, tem uma diferença muito marcante entre períodos de cheia e seca. Olha, então, no período de cheia, tu vai ter mais frutos disponíveis, de maneira geral. Os bichos estão em grupos, assim, de 50, às vezes 100, até já foi reportado até 200 bichos.
Que isso? 200 bichos no Parque do Jaú, por exemplo. Então, ou melhor, no Parque do Jaú não, lá no Lago Preto, no Peru. Tem grupos enormes, assim, né? Que viajam. Imagina assim, um grupo de 200 bichos, assim, é quase um arrastão na floresta. Né? Eles ocupam uma área enorme, assim, né? Mas eles estão ali vocalizando e interagindo e comendo e forrajando, né? E eles viajam nessa época, que tem bastante frutos, na época da cheia, que eles estão em grupos grandes, eles viajam áreas grandes também, então vários quilômetros assim, por dia, e usam uma área cerca de 1.000 quilômetros, hectares, né, 1.000 metros quadrados, assim, mais ou menos, então é uma área enorme, assim, né. Agora já no período da seca é o contrário, no período da seca tu tem grupos de 5, 10 indivíduos, às vezes 3 indivíduos, né, às vezes 2, né, e é uma época, é um período que eles andam em unidades sociais menores, eles andam uma área muito menor, né, então tipo 100 hectares, 50 hectares, assim, mais ou menos, é de uma área muito menor, são mais gregários, ficam mais no mesmo local, né, em unidades sociais menores. E aí é a época da seca. E aí o que acontece? Essas unidades sociais menores, elas estão espalhadas na floresta. Então, é muito curioso, porque tu vai às vezes num local onde tu costuma ver o acari, por exemplo, na cheia, aí tu fala com o pessoal local que mora na região, eles costumam dizer, não, os bichos desaparecem na seca, né? Eles ocupam mais o centrão da mata, né? E é a parte que geralmente assim, tu não consegue acessar, o pessoal não acessa, né? Então, mesmo que na cheia tu consiga acessar áreas bem distantes, por causa da canoa, tu vai se movimentando em canoa, né? Com as canoas pequenas, na época da cheia tu não alcança as áreas. Então, assim, os bichos estão em unidades sociais menores, estão em grupinhos menores, assim, né? Então, essa característica é muito marcante, assim, né? Grupos grandes na cheia que viajam e usam uma área maior e grupos pequenos na seca que viajam menos, né, andam menos pela floresta e usam uma área muito menor, assim, né? Então isso é muito marcante, assim, todos os poucos estudos que a gente tem. Olha só, é muito por recurso isso, né, Felipe? Recurso. E eles são territorialistas, assim, entre eles? Eu não fico pensando num grupo de 200 bichos. Não, eles têm um sistema que é vários machos e várias fêmeas do mesmo grupo, né? Então, assim, tem inclusive alguns relatos, assim, de grupos majoritariamente formados por machos, por exemplo, entendeu? Então, não tem essa questão, tipo, guariba, né? Que tem o macho alfa e aí tem os outros, né? Não. Sim, a relação social deles. São vários machos e várias fêmeas, né? Então, não tem essa hierarquia, assim, né? E entre grupos, assim, eu fico pensando, por isso que eu perguntei, não tem conflito ou os bichos ficam... Tem conflitos, assim, mas, assim, são dentro dos grupos, assim, né? Macho com macho e tal. Mas também, assim, são muito poucos, eu não lembro agora, não tô conseguindo lembrar agora de relato, né, de brigas de acaris, né, tem alguns encontros agonísticos, assim, mas não, por exemplo, aquela coisa de realmente briga para ocupar um status social dentro do grupo, né, isso até onde eu sei não tem, mas é que nem eu estava falando, são 5 estudos que tem com acari, são 3 com os acaris pretos, sendo que um deles foi lá no Pico da Neblina, pelo professor Jean Boubli, os outros 2 foram também com acari preto no Parque Nacional do Jaú, pelo Adrian Barnett e pela professora Bruna Bezerra, né? Então são 3 com os acaris pretos, e só tem 2 com os acaris calvos. Um pelo Marco Bauer, lá no Peru, foi em 2008, e o outro do Márcio Aires, que foi em 86, né? Então, assim, são pouquíssimos estudos que tem, assim, né? Então, a gente sabe muito pouco desses bichos ainda, em termos de estrutura social, enfim, essas interações, principalmente interações sociais, assim, a gente tem muito pouca informação, né? Eu estava vendo você falado com o Marcelo Gordo sobre o sonho de colher, eu falei, pô, o dia que a gente chegar lá para os acaris, é um salto enorme, porque ele sabe de, assim, questões bem específicas sobre indivíduos de grupos, assim, é uma coisa que ainda a gente tem muito chão, a gente ainda está muito na base ainda para a pesquisa dos acaris em termos de comportamento e ecologia, né? Sim, vamos guardar isso até, porque eu vou te perguntar essa questão, se isso tem relação de por exemplo, o Marcelo tem grupo que ele vê da janela dele, né? Exato, ele falou. Agora o acari, eu imagino que seja um pouco mais desafiador de estudar, né? A área de várzea, uns bichos, eu não sei, assim, acho que talvez isso pode ser uma questão. Não, com certeza, com certeza isso é uma questão. De acesso, mas logística, como é que faz esse tipo de estudo, como é que acompanha? Por exemplo,
vamos supor, lá onde o Mark Boller trabalhou, no Lago Preto, tem uma base de campo lá, e assim, os bichos parece que são mais habituados, né, porque, enfim, então, já foram parte de um trabalho de longo prazo. Mas isso que nem eu falei, foi em 2008, eu não sei como é que está a situação hoje, Tá. né, se foram mantidos os bichos, a habituação dos bichos ou não. Mas no Mamirauá, por exemplo, a gente teve o trabalho do Márcio Aires na década de 80, e depois tivemos algumas iniciativas de trabalho lá, né? Então teve uma colega, Nayara Cardoso, que trabalhou com os acaris, coletou dados de dieta deles, tudo, mas foi coisas mais pontuais, assim, a gente nunca conseguiu habituar os bichos mesmo, assim, sabe? Um desafio, sem dúvida, é a questão logística, né? Porque mesmo que tu fale assim, Mamirauá tá perto de ter fé, mas assim, para tu chegar lá, né, dentro do Mamirauá, é 1 hora de voadeira, de lancha, né? E isso, assim, para tu chegar numa área que tem já uma estrutura, né? E isso para trabalhar com cacajau calvos. Agora, se tu quiser trabalhar com outras espécies de jacaria, aí a estrutura é muito mais complicada. Então, a estrutura logística realmente é complicada. Outra característica é essa dinâmica de cheia e seca. Então, só para ter uma ideia, no Mamirauá, a diferença do nível d'água é de cerca de 11 metros, né? É impressionante. Tu vai ter os meses da cheia, que tu vai andar de canoa, procurando os bichos, andando atrás dos bichos, e tu vai ter os meses de seca, que tu vai andar em trilha. E aí tu vai ter uns 2 meses do ano, que vai ser mais ou menos ali em março, que é onde a água está subindo, e depois em agosto, quando a água está descendo, tu não consegue fazer nenhum nem outro, porque aí tu tem um barral ali, né? Então, assim, tu não consegue dar dados ali, né? Então, essa dinâmica, assim, ela torna o trabalho, sem dúvida, mais difícil, né? Então, eu acho assim, que o que teria que ter, pelo menos assim, um trabalho longo para fazer esse acompanhamento, essa habituação em áreas que a gente já tem estrutura. Porque não adianta querer começar um negócio lá nos Cafundó do Judo que não tem estrutura nenhuma, né? Então, assim, eu acho que tem essa área no Peru, tem essa área no Mamirauá. Não conheço o Parque Nacional do Jaú, mas acredito que o Adrian também mantém alguma atividade lá também, né? Então, assim, são que a gente tem, assim, estrutura para dar suporte, né? Então, assim, e outra, só para a gente ter uma ideia, Tefé, que é uma cidade que tem o instituto lá, então tem uma estrutura de pesquisa dentro da cidade, né? Para chegar lá, ou é avião ou é barco, né? Para chegar em Tefé. Então não tem estrada até lá. Então, assim, essas coisas é importante. Isso aí tudo dificulta, historicamente dificulta. Hoje é um pouco menos porque a gente tem essa tecnologia e tal que ajuda um pouco mais, né? Mas o trabalho de longo prazo, o que dificulta é essa dinâmica, assim, né? Acho que é a dinâmica de seca e cheia, né? Então, isso dificulta. E talvez também o próprio sistema mesmo social dos bichos, às vezes achar os bichos na seca, assim, sabe? Dependendo da área que tu vai. Gente, quando a gente tá falando desse tipo de estudo, você tem que estar lá acompanhando o bicho, não é alguma coisa que tecnologia resolve, você põe um colar e monitora e vai ver. Não, é um trabalho de história natural, de observação, de ficar lá parado, acompanhando, vendo o dia em minutos, né? Tentando observar comportamento. E até o colar, por exemplo, que você comentou, foi muito bom ter comentado, porque até o colar mesmo, que poderia ser uma coisa para ajudar, tem uma outra questão aí, porque assim, colocar o colar, ok, mas assim, como é que captura um bicho desse? Porque assim, ó, ele não entra em gaiola, entendeu? Eu ia perguntar se não tem... Eu vou contar uma experiência que a gente teve, mas ele não entra em gaiola. Então, assim, e dardo, o problema de dardo é o seguinte, que é aquilo que a gente falou no começo do programa, né? Apesar de parecer um bicho enorme, ele não é. Então, assim, a pele dele é fina. Então, assim, o dardo tem que ter uma precisão muito grande em relação à pressão, tudo. E é um bicho que, assim, ele não para, não fica te dando bobeira ali, né? Com o paletão dele virado para nós, assim, para dar um tiro certeiro. Então, assim, ele é muito dinâmico, né? Então, assim, é difícil de tu ter uma posição para tu atirar com um dardo que seja seguro, porque senão tu pode perder o bicho, né? E a questão das armadilhas, né? A gente tentou fazer isso uma vez no chão, colocando essas armadilhas no chão. Por quê? Porque na época da cheia tem um fruto lá no Mamirauá que é um mata-mata, né? Ele cai, ele vai para o fundo da água na época da cheia e ele fica ali, a semente fica lá em estado dormente ali, né? E quando baixa o nível da água, começa a sair uns brotos, assim. Então, os jacaris descem. A gente viu isso nas câmeras trap, né? E viu os bichos descendo para comer o mata-mata. Isso já tem também um trabalho do Márcio Aires também, que ele falava isso aí, né? Ele comentou essa característica, né? Então, a gente pensou, não, vamos tentar botar os mata-mata dentro das gaiolas, dentro das tomahawk lá e capturar, né? Aí fizemos isso, mas aí quem que chega primeiro nas gaiolas? Os pregos. Entendeu? Aí entra na gaiola, faz o escarcel, o acari nunca mais desce, né? Então, assim, a gente conseguiu capturar prego, soltamos, porque não era o que a gente estava querendo estudar, né? Mas assim, colocar colar mesmo no acari é um desafio que até hoje a gente não conseguiu. Eu ia perguntar, nunca colocou? Assim, até o momento não tem colocado.
Porque para observar você precisa estar lá, mas para saber onde o grupo tá, o colar te Isso ajuda, aí né? poderia, né, dar uma ideia melhor de, por exemplo, de área de uso, né, ou distância. Movimentação, tudo isso aí, né, assim, mas a gente não conseguiu ainda fazer esse trabalho de capturar os bichos para colocar o rádio colar, né. Então, isso é... E o bicho dorme em cima da árvore, tipo em forquilha. Ele não dorme dentro de um lugar também que você consegue pegar não, e aí dorme também, com pulsar, e essas coisa coisas, também, né? não é um negócio assim que dorme todo mundo agregado, Todo mundo. em bolinha, né? Sim. Assim, né? Então, dorme espalhado na copa da árvore. Geralmente áreas maiores, mais altas, né? Então, assim, mas isso são coisas que a gente vai, né, vai quebrando a cabeça, assim, é um jogo de xadrez, praticamente, né? Então, tem que ir tentando diferentes métodos. Tem gente, agora eu conversei com um pesquisador chamado Anthony Di Fiore, que é um pesquisador também de primatas, assim, ele tem um trabalho muito legal no Equador, e assim, a gente está conversando para tentar, ele é um cara muito experiente para captura e tal, então vamos ver se uma hora dessas casas ele vir para cá e a gente fazer uma captura de jacaré e colocar um rádio colar, assim, né? Porque também tem um pouco mais de informação. E aí assim, eu acho que a tecnologia tem já para isso, tem uns aparelhos muito bons, leves, assim, que seriam muito apropriados, mas a gente tem que tentar, né? Tem que ir tentando, assim. Então, por enquanto, a gente não tem isso aí, né? Então, tudo isso aí é estudo de longo prazo, né? Ainda hoje, o que manda, vou dizer, o carro-chefe para estudo de longo prazo vai ser a mesma coisa que o Márcio Soares usou lá na década de 80, é ir para lá fazer as trilhas no local de estudo e ficar meses tentando habituar e coletando dados, sabe? E até conhecer bem a área, conhecer bem a dinâmica dos grupos que está estudando, né? E isso vai levar meses só para habituar o bicho, assim, só para assim, não digo habituar, mas assim, começar a habituar, mas também assim, entender como é que eles usam aquela área, né? Então isso aí leva alguns meses assim, para isso, né? Então esse é o desafio, né? Por isso que sabe-se tão pouco ainda desse grupo, assim, né? Desse gênero de mulheres. Sim. Vou só fazer um parênteses para quem não sabe o que a gente está falando quando a gente fala habituar. Não, mas é porque a gente fala em vários episódios, então, mas vai que a pessoa está escutando a primeira vez. É você acostumar os animais com a sua presença, né? De forma que eles têm o comportamento deles normal e com você lá pertinho deles. Só que para isso vai um tempo correndo atrás, eu cheguei a ficar de 2012 a 2014, mais ou menos, né? Acompanhando esporadicamente alguns grupos lá no Mamirauá. Então chegou num ponto em que eu já estava assim, entendendo bem a área, como é que os bichos usavam a área, e já tinha alguns indivíduos, aliás, de um dos grupos, que estavam assim, bem de boa comigo, assim, né? Então assim, mas tinha outros, então assim, é difícil tu habituar todo o grupo, né? Que é um grupo grande, são fusão, então assim, às vezes tu pode habituar alguns indivíduos por um tempo, daqui a pouco esses grupos se reorganizam, né? Esses indivíduos dessa estrutura social que também é complexa, e aí assim, essa questão de habituação tem que ser um processo assim, bem paciente, tem que ser bem consistente, né? O próprio Márcio Soares, ele fala na tese dele que ele nunca conseguiu habituar completamente aqueles bichos lá dele, né? Mas mesmo assim, ele coletou um monte de coisa de dados, então assim, você precisa habituar todo mundo, né? Mas pelo menos assim, entender a área e entender como que os bichos usam, assim, acho que isso que é o crucial, assim, né? Para começar assim. Perfeito. Né? A gente só não mencionou uma questão que é das fêmeas, um filhotinho por vez, né, Felipe? A gestação é cerca de 6 meses, mais ou menos, e é um filhote, né, que dá. Agora, uma outra questão é que, assim, como a reprodução geralmente é nessa fase que eles estão em grupos grandes, né, então eu cheguei a conseguir ver, assim, cópula, né, algumas vezes, né, então, assim, mas aí são que nem eu te falei, assim, não tem essa estrutura hierárquica, né, então, assim, pode ver um macho com uma fêmea, daqui a pouco num outro lado, lá vai ter outro macho com outra fêmea, então, assim, acho que o que deve ocorrer são vários eventos de cópula ao longo desse período que eles estão mais ativos e mais juntos ali, né. Entendi, e aí são 6 meses de gestação e é isso, um filhote por parto. E o filhote já nasce com o rosto vermelhinho também ou não? Eu fiquei curiosa, achando que bonitinho. Não, é mais fraquinho, mas logo assim, nos primeiros meses ele já começa a ficar com aquela carinha mais vermelha. Mas a cara, no comecinho, ele tem uma pelagenzinha no topo da cabeça que é bem acinzentadinha, assim, sabe? Então, quando eles estão pequenininhos, assim, eles ainda são com a cabeça meio branquinha, assim, por causa dessa pelagem meio acinzentadinha, assim. Mas aí depois, logo assim, primeiros meses já começa a ficar com essa cara mais avermelhada mesmo, né? E aí é muito engraçado, porque tu começa a ver no grupo 4, 5 filhotes diferentes, assim, sabe? E eles começam a ficar mais
velhinho um pouquinho, né? Tipo 2, 3, 4 meses, assim. E aí começa a brincar e aí é uma bagunça, assim, sabe? Dentro do grupo desse que tem 5, 6 filhotes, às vezes, ao mesmo tempo, interagindo, né? Então, por isso que eles veem tudo ao mesmo tempo e depois começam a crescer junto ao mesmo tempo também, né? Então, é muito curioso, assim. Sim. Né? Outra coisa que eu fiquei pensando, bom, na época da Shea, que tem grupos gigantescos e que também, que aqui, né, o Amirauá, a região, os rios sobem 10, 11 metros, e as onças também passam a caçar, mas no topo das árvores, eles viram presas relativamente frequentes, eu nem sei, eu vou ler o trabalho do Emiliano, né, Emiliano Ramalho, mas... Até onde eu sei, relato, assim, de predação por onça, mas, assim, sem dúvida, é um dos predadores. Agora fiquei curioso, agora não me recordo se tem. Também não lembro. Eu sei que tem primatas, preguiças, esses bichos estão bem presentes na dieta dos animais na época da Shea. Mas não sei se o acari tá no Mas meio. Assim, onça é considerado um predador e a arpia, né? A arpia também é outro, também considerado, né? E eu sei que, por exemplo, no caso das onças, tem essa questão das onças ficarem quase que hibernando, né, na copa das árvores no período da cheia. Então, elas ficam, às vezes, períodos longos, assim, de inatividade, né? Então, tem um mecanismo até fisiológico, assim, por trás disso aí. Então, eu não sei o quão ativo, claro que tem uma área menor de copa de árvore para os acaris, eu não sei quão ativas as onças ficam, sabe, nesse período. Então, assim, ela não é tão ativa quanto é no período da seca, entendeu? Nessas áreas de fora. Mas é uma excelente questão mesmo, assim, a questão da... Eu fiquei pensando agora, porque imagina um grupo tão grande, assim, chama muita atenção também, né? E eu sei que os bichos passam a ter uma dieta de animais mais arborícolas nessa época, porque, né, não tem... Aí eu imagino assim, daí vai ter preguiça, vai ter guariba. Tem isso, exatamente. Muito menos ativo, fácil. Né? E até mais carnudo, hoje em dia, né? Mas mais pesado, né? 3 quilos é pequenininho demais. Eu acho que esses aí devem ser os alvos principais, assim, nessa época da Shea. Felipe, agora eu acho que, assim, você já trouxe aí várias vezes pontinhos falando, do José Márcio Aires, e não tem como falar do acari sem trazer a história do José Márcio Aires e do Mamirauá e da Reserva de Desenvolvimento Sustentável. É uma trajetória tão bonita e que foi tão vanguarda, né, de construção de uma unidade de conservação e de pesquisa. Eu lembro de estudar, eu acho que o José Márcio Aires, que foi um primatólogo, gente, né, eu acho que o Felipe pode explicar melhor quem foi ele, mas ele começou a estudar os bichos na década de 70, 80, parece que ele viu um acari num zoológico e depois voltou a estudar, né, na Amazônia. Queria que você trouxesse um pouquinho essa história, porque eu acho que precisa uma homenagem. O José Márcio Aires foi um primatólogo que, na verdade, ele fez várias coisas, né? Então, assim, até o Marcelo Gordo comentou do trabalho dele com o sonho de coleira. Então, assim, ele tem uma história da primatologia muito, muito forte, assim, né? Mas eu destacaria aqui 2 trabalhos. Ele fez o mestrado dele com o professor Paulo Vanzolini, que foi um grande zoólogo no Brasil, acho que muita gente conhece, do lado do USP, né? Museu de Zoologia da USP. E o mestrado dele foi com quiropotes, com os cuxiús, lá no Rio Aripuanã. Então, ele coletou os dados de ecologia, né, dieta e tal, dos cuxiús naquela região. E até aquela época, lá, isso foi 76, se eu não me engano, a gente tinha um trabalho de quiropotes que foi feito no Suriname pelo o Mark van Roosmalen e o Russ Mittermeier. Sobre dieta de pitecinos, a gente não tinha nada até aquela época ali, né? Aí teve esse trabalho no Suriname, esses 2 trabalhos no Suriname, e depois o trabalho do Márcio Aires em Aripuanã. E o Russ Mittermeier, ele teve essa vontade inicial de trabalhar com os acaris durante o doutorado dele. Mas a questão da logística foi o que dificultou. E então, quando ele conheceu o José Márcio Aires, ele super incentivou, assim, tudo, e aí o estudo começou, acho que foi em 78, por aí, mais ou menos, 79, final da década de 70, esse trabalho de ecologia lá na região do Mamirauá, né? E aí, assim, então, esses 2 trabalhos que o José Márcio Aires trabalhou com os pitecinos, né? Mas o trabalho com os acaris foi, sem dúvida, o trabalho mais significante, que foi onde realmente a contribuição dele, não só para a primatologia, mas para a conservação, o legado dele ficou muito forte nessa área da conservação, né? Acho que, pro caso do estudo com os acaris, ele propôs, em 85, para o governo do estado do Amazonas, a criação de uma reserva, lá do Mamirauá, né? E aí, na época, a categoria era Estação Ecológica Mamirauá. Só que essa categoria de unidade de conservação, ela não permitia que o ser humano morasse dentro da unidade de conservação. Era um modelo que se tinha na década de 80, assim, né, de unidades de conservação, né, de reservas, né? Então,
Você não pode ter pessoas dentro, né? Fecha aquilo ali e tira todo mundo. Né? Mas aí o que logo se percebeu, né? Pô, a área, o total da área é de 1.124.000 hectares. Então, você vê 1 hectare também de um campo de futebol. Então, imagina 1.124.000 campos de futebol, uma área dessa aí. Então, assim, tu não tem como chegar e dizer para todo mundo, sai daí, né? Ao mesmo tempo, seria impossível manter a integridade de uma unidade de conservação desse tamanho sem ter as pessoas cuidando dos recursos naturais, né? E aí ele propôs, ao longo do final da década de 80 e começo de 90, ele propôs para o governo do estado do Amazonas a criação de um novo modelo, né, de unidade de conservação, que é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável. E essa reserva foi criada em 96 por um decreto. Foi a primeira reserva de desenvolvimento sustentável criada no mundo, né, e no Brasil foi a primeira criada por um decreto. Logo em seguida, essa categoria de unidade de conservação foi incluída no SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Só isso já foi algo pioneiro e de uma importância muito grande. Mas aí a coisa continuou, porque no ano, 2 anos ou 3 anos depois, se criou a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Amanã, com 2 milhões de hectares. Então, se tu pega Mamirauá, Amanã e o Parque Nacional do Jaú, tu tem um bloco enorme de floresta, né? Então, assim, é uma região muito grande. É o maior, se não é o maior corredor de floresta tropical do mundo. Então, assim, esse é o principal legado. Depois, no final da década de 90, em 1999, foi criado o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, foi dirigido pelo professor Márcio Aires, e na época a ideia do Instituto era fornecer esse suporte técnico, né, e de pesquisa para os moradores locais, visando o uso sustentável dos recursos naturais, né? Hoje, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável tem é enorme, assim, então assim, tem uma série de linhas de pesquisa, então são 6 programas, pelo menos estão 6 programas de conservação, né, de manejo de desenvolvimento. Então tem gestão comunitária, manejo de agrossistema, manejo de pesca, manejo de fauna, manejo florestal, qualidade de vida, e aí tu tem mais 13 grupos de pesquisa, que inclui ecologia florestal, inovação, mamíferos aquáticos, o grupo de primatas, né, grupo de felino, familiano, tem o dos peixes, tem o grupo de vertebrados terrestres, que agora está sendo coordenado pelo Rafael Rabelo, né, então tem a de arqueologia. Então, assim, tem uma série de áreas de pesquisa, tanto na parte social quanto na parte biológica, que visam não só o melhoramento da qualidade de vida das populações tradicionais, lá da reserva, dessas 2 reservas, mas também o uso e o manejo dos recursos naturais, né? Então, assim, é um modelo que deu muito certo, porque tem esse apoio institucional e tem esse envolvimento com a comunidade, que é uma marca, assim, do professor Márcio Aires, esse contato que ele tinha com os moradores locais, essa capacidade de ouvir, de dialogar com diferentes atores, né? Porque é isso, você vai dialogar primeiro para falar da reserva, mas tem que dialogar com o cara que está lá no dia a dia também, para entender a necessidade das pessoas, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver e precisa, assim, perpetuar, né, enquanto biólogos, enquanto agentes de transformação, né? Assim, então, acho que isso é um grande legado do professor Márcio Aires, né? Biologia da conservação de fato, né, assim, todos os atores multidisciplinar e eu lembro, eu cheguei a ver alguns vídeos dele falas dele sobre isso, né, essa questão de como que você tira populações de ribeirinhos de um lugar e, assim, eles passam a ser, eles têm direito de consumir aqueles recursos e ao mesmo tempo eles viram um pouco os responsáveis, eles viram os responsáveis por aquilo ali, porque parece que antes de se fechar essa unidade, essa reserva de desenvolvimento sustentável, você tinha muita entrada de pescadores, de pesca de fora, em escala maior, de caça, então isso também vira, é de vocês protegem, vocês consomem e vamos fazer isso sustentável. E um outro grande problema também que tinha era a extração de madeira, né? Então, assim, de madeira, agora, hoje, o que depois da criação da reserva, foi feito logo o zoneamento, né? Então, assim, cada comunidade tem uma área que eles podem usar de recurso. Então, assim, tem um acordo que é feito, né, com as comunidades para fazer esse zoneamento da unidade de conservação, as áreas que eles podem usar, as áreas que eles não podem usar. Então, assim, e o pessoal respeita isso de maneira geral. Claro que, assim, lidar com o ser humano sempre é um desafio, sempre tem coisas a serem construídas, sempre tem coisas a serem melhoradas, né? Mas é um modelo que funcionou e vem funcionando, assim, e a gente vê nos indicadores sociais, assim, né, de qualidade de vida, de baixa de mortalidade infantil, todos esses indicadores que a gente tinha vários problemas na década de 90, isso aí foi consistentemente diminuindo pelo trabalho que está sendo feito lá, né? Então, assim, é importantíssimo esse tipo de trabalho. Agora, você imagina, hoje eu não sei te dizer agora de cabeça quantas unidades de conservação na Amazônia tem essa mesma categoria de desenvolvimento sustentável, né? De uso sustentável, aliás, né?
Mas, assim, uma coisa que eu posso te dizer é que a gente carece muito de gente trabalhando nessas áreas, porque você vê, principalmente nos últimos anos, né, a questão do desmonte que teve nas instituições ambientais. Eu tenho colegas do ICMBio, por exemplo, trabalhando em unidades de conservação que são completamente isolados. Os caras é um técnico para trabalhar com uma área que é de, às vezes, milhares de hectares, né? Então, assim, muita presença do Estado nessas áreas, assim, né? Então, a gente tem um modelo que funciona, que tem os seus desafios, tem as suas coisas a serem melhoradas e a serem aprimoradas lá no Mamirauá, mas foi muito por causa que teve isso, sabe? Teve teve um instituto, teve essas pessoas que se dedicaram a fazer isso lá, mas falta isso, replicar esse modelo. Agora a gente tem o Instituto Juruá, que tem um modelo muito parecido, que trabalha lá na RDS Wacari, com o professor Carlos Pérez, lá à frente do grupo deles lá, né? E é um modelo muito semelhante também, assim, com o do Instituto. Então, assim, tem que replicar esses modelos em vários lugares da Amazônia, assim, né? Para poder dar conta, enfim, de realmente manter a nossa diversidade lá e manter as coisas, né, como devem ser, né? Exatamente, é isso, com o desenvolvimento, com as pessoas participando, envolvidas, né? Que é o mais bonito. E a gente comentando essa questão das ameaças que tinham antes da criada da reserva, eu acho que algumas devem existir. Eu queria saber um pouquinho do status da população do acari calvo, né, do acari careca, porque é uma população muito pequena, né, uma população tem uma distribuição geográfica mais restrita, mas também está dentro de uma unidade de conservação. Então eu vi que ainda está com o status de vulnerável, né? Quais são as principais ameaças? Como é que está hoje a condição dos bichos? Essa pergunta é excelente, porque a gente tem situações diferentes dependendo do lugar que a gente vai, né? Então, assim, no caso do Mamirauá, a população é mais estável, a gente tem alguns dados de população, assim, mas elas são de uma maneira geral, está mais estável lá, e tu não tem, assim, problema de caça. Então, assim, tem inclusive um trabalho recente de 2000, ou talvez 2019, da Priscila Pereira, que mostra essa questão, esses dados de caça. E, de fato, o acari branco ele não é caçado lá na região do Mamirauá. Então, assim, isso não seria um problema a princípio, né? Então, aquela população está relativamente bem conservada. A questão do status de vulnerável é porque o status de vulnerável ele é dado para a espécie. Mas na IUCN ainda não foi atualizado a questão da taxonomia. Então, agora, com essa proposta nova, a gente vai fazer uma avaliação para cada uma das espécies, né, separadamente. Então, o que eu posso dizer, assim, as populações lá da região do Médio Solimões, Baixo Jutaí, essas populações são menos impactadas porque a densidade populacional humana é menor e os bichos não são caçados, né? Já na região mais ao sul, que isso pega lá a fronteira do Amazonas com o Acre, por exemplo, e no Peru, aí a situação é um pouco pior. No Peru, a gente tem já há bastante tempo os relatos de caça, então tem locais lá que o pessoal caça, né? Então isso é bem conhecido para as populações do Peru. E no caso do Brasil, nessa região entre Acre e Amazonas, ali o problema é para duas espécies especificamente, né? Cacajau novaese e cacajau amuná, mas principalmente para o novaese, que é um bicho que ele tem uma distribuição bastante restrita, e a BR-364, que conecta ali Rio Branco a Cruzeiro do Sul, ela cruza bem ao sul dessas duas espécies ali, da distribuição dessas duas espécies. Então, a parte da distribuição dessas duas espécies ela é cortada por essa estrada, né? E o problema, no caso do cacajau novaese, é que também é um bicho caçado, entendeu? Então, a gente tem alguns relatos de caça, não tem, assim, quantificação disso aí, mas é um... Mas a caça é para comer ou é porque é um bicho raro e vira pet? Para comer, né? Assim. E aí, agora, tem uma coisa muito interessante, assim, que acontece ali nessa região, porque isso aí é perto do município de Erunepé. Então, tem o Baixo Rio Tarauacá e tem a cidade de Erunepé. O que eu vejo, que eu vi quando eu fui para lá acontecer, é o seguinte: tu não tem tantos atelídeos. Na verdade, teve só um local que a gente ouviu um cara caçando barrigudo, mas tem pouquíssimo ateles também, não tem guariba, né? Então, assim... Não tem macaco-aranha nem bugio. Exato. Então, assim, os macacos maiores, eles não têm lá hoje, né? Então, assim, mas se você fala com o pessoal mais antigo, eles falam, não, a gente tinha antes, mas foi caçado, foi bastante caçado, né? Então, assim, a gente acredita que teve uma diminuição por pressão de caça. E a questão da pressão de caça, eu acho que aumentou por causa que as escolas
da região, dessas comunidades, né, essas comunidades tradicionais, tem algumas escolas que centralizam, são centralizadas, né? Então os comunitários da região vão tudo na mesma escola. Só que a prefeitura, por algum motivo, nos últimos anos fechou essas escolas, né? Então, assim, os professores não conseguiram chegar lá mais, né? Então, os comunitários fizeram o quê? Começaram a deixar as comunidades para ir para a cidade de Arunepé. A cidade de Arunepé inchou em termos de população, e as comunidades se esvaziaram. Então essa ligação com a terra, com o recurso natural ali, acabou se enfraquecendo, né? Ao mesmo tempo disso aí, essa questão de pesca ilegal, caça, começou a aumentar nessa região, né? Então, o que a gente acredita que está acontecendo lá é uma mudança de foco dos caçadores dos bichos maiores para os bichos que são de médio, pequeno porte, assim, como é um prego, um cairara, o acari, né? E é uma coisa que não, assim, às vezes é ocasional. O cara vai pescar, por exemplo, e leva a espingarda. Aí você imagina, passa um grupo de 20, 50 o acari lá, ao invés de ele caçar um bicho, ele vai caçar 10, quantos ele conseguir, entendeu? Se ele tiver com mais gente. Então, assim, a gente tem relatos lá naquela região de caça, assim, que os caras caçam cerca de 15 bichos, por exemplo, sabe? 10 bichos numa tacada só. Então, a gente não tem quantificado isso, quanto que isso vem prejudicando as populações locais. Mas a gente sabe que existe essa pressão de caça para Cacajau Navaese. Então, isso aí, junto com essa questão da BR-364, é um problemão. Aí, tu tem a espécie do Peru, que é o Cacajau Ucaiali, que ocorre também no lado brasileiro, no Parque Nacional da Serra do Divisor, né? Então, ele faz fronteira com o Peru, o Parque Nacional da Serra do Divisor. Esse parque aí tem um projeto de lei que eu não sei te dizer exatamente qual o status que está agora, mas que é um projeto de lei que prevê a ligação dessa BR-364 com as estradas no Peru, para escoamento de produção. E isso aí cortaria o parque bem ao meio. Então, assim, é um processo bem complicado lá, que vai impactar diretamente essas populações de Cacajau Ucaiali, né, dos uacaris peruanos, né, que a gente chama, né. Então, esses dois bichos, Cacajau Ucaiali e Cacajau Navaese, são os mais ameaçados, né. Então, assim, eu não acredito que eles deveriam ser classificados como vulneráveis, mas acho que eles já estão em um estado mais ameaçado que vulnerável. Ao passo que os bichos dos colimões, por exemplo, como é o Cacajau Calvos, Cacajau Rubicuns, eles já estão numa situação muito mais tranquila em relação a esse impacto de desmatamento, né? E aí a gente tem um trabalho em andamento que é vendo a questão de mudanças climáticas, né? Porque como são bichos que estão atrelados a áreas alagadas, a gente sabe que essas áreas alagadas podem sofrer diretamente com os impactos de mudança climática. Então, a gente não sabe isso a longo prazo, por exemplo, né? Então, tem uma série de questões, assim, que, num primeiro momento, parece que não está tão ameaçado os bichos do Médio Solimões, mas quando tu começa a pensar em mudanças climáticas, por exemplo, aí já começa a ficar mais preocupante a situação. Então, a gente está reavaliando todas essas espécies aí, né? E ainda mais a Amazônia, né? A gente viu aí que foram anos de muita irresponsabilidade com o bioma. A gente fala muito nessa questão de estar chegando ou não naquele ponto de não retorno, de tipping point, com o avanço e o impacto que isso vai ter no clima e nos ciclos, né, dentro da própria floresta. E aí, quando você fala de estrada também, vem aquele clássico, né? Estradas na Amazônia e perda de hábitat tá junto, né? Espinha de peixe vai entrando e vai fazendo toda essa retirada. E essa proposta de ligar BR-364 com as estradas lá no Peru, isso aí é terrível, assim, eu espero que isso não vá para frente, mas assim, até onde eu ouvi assim, até onde eu me formei, já era um processo que estava bem adiantado, assim, então eu não sei que pé está agora nesse momento, né, porque, enfim, teve toda essa questão de eleição e tal, né, mas assim, eu espero que isso aí não vá para frente, porque realmente vai ser um problemão, e é um parque nacional, vamos combinar, porque não é a gente, não pode, exato, a gente não está falando de uma área da União, né, a gente está falando do parque nacional, né, então assim, é um parque nacional, eu diria, ainda com uma característica não só de vegetação, mas de geomorfologia, de paisagem única na Amazônia, sabe, então assim, é uma perda, uma burrice enorme tocar para frente isso aí, a meu ver, né? Tomara que não vá mesmo, que dê tempo de parar isso daí ainda. Bom, Felipe, agora só para encerrar, o Felipe tá conversando com a gente de Bruxelas, tá? Ele é muito chique com a gente. Mas em breve você tá voltando para cá. Quais são os próximos planos para os estudos com o acaris? Tem um grupo de trabalho, né, no Mamirauá, gente que tá escutando, a gente que se interessar também por pesquisar esses animais. Então, os planos são esses, né? Voltar, começar a reativar de novo essas pesquisas mais de campo mesmo, né? A gente tem agora uma saída em março para fazer
levantamentos populacionais lá na região dessa espécie que eu comentei agora, do cacajau navaese. Então a gente vai ter dados novos assim de população, e assim o grupo de pesquisa lá tá firme e forte. Então assim a gente sempre conta com colaborações assim, e contribuições de colegas, assim, então sempre é um grupo aberto assim, para a gente conversar e, enfim, agregar trabalhos. E eu, nesse momento, estou trabalhando com a parte de genômica também dos vacaris, né? Então, assim, estou analisando esses dados aí da parte de genômica, porque é para entender questões de diversidade, de fluxo gênico, de adaptação, né? Que eu acho que também é uma informação importante para a gente agregar nesse conjunto de informação que a gente precisa para os vacaris, que a gente tem tão pouco, né? Então, a ideia é, assim, nos próximos meses, finalizar o trabalho por aqui em relação à questão de análise de dados genômicos, e aí, na sequência, fazer essa viagem lá para a região do Tarauacá, né? E voltar com uma força toda para, enfim, para continuar o trabalho lá na região, né? Então, é isso, assim. Eu fico pensando, deve ter momentos difíceis, né, por essa questão de logística, mas você deve presenciar cenas incríveis, né, de andar dentro de áreas de floresta alagada, com os animais. Sim. Não, isso é muito gratificante, assim, porque, na verdade, assim, eu não sou biólogo molecular, né? Eu sou um cara, eu fui chamado para o Instituto, foi em 2012, para fazer o trabalho de ecologia dos vacaris, né? E eu comecei, de fato, a coletar esses dados, tenho alguns dados coletados, assim, preliminares, né, de ecologia, tamanho de grupos, esses pontos todos. Mas o que aconteceu que isso foi de 2012, 2014, 2015, as coisas começaram a piorar, né, no Brasil. Não sei se vocês lembram, mas tivemos impeachment, tivemos uma queda progressiva no orçamento para pesquisa, né, e boa parte na época do orçamento para pesquisa lá no Instituto vinha do MCTI, então isso aí foi assim cortado, né? Assim, tristeza. Aí muita gente que trabalhava lá na época teve que se readaptar, e eu saí para o meu doutorado nesse meio desse furacão, assim, né? Então assim, tive que aprender ferramentas novas para continuar trabalhando e fazendo pesquisa com um grupo que eu acho que é um dos mais fascinantes, assim, né? Mas assim, sinto muita falta assim de voltar para campo, acompanhar bicho, ver os bichos mais de perto mesmo, que é isso que é o legal da coisa, que a gente trabalha com primatas, é o que eu mais gosto de fazer, né? Então, assim, tinha grupos lá que eu falei, tinha indivíduos lá de alguns grupos do Mamirauá que já estavam, assim, acostumados, assim, de certa forma, com a minha presença lá, né? Então, eu ainda pretendo fazer, acho que isso aí, para mim, é um gap no meu portfólio de atividades, que é fazer esse trabalho, assim, de ecologia mais de longo prazo, assim, né? Bom, Felipe, muitíssimo obrigada por seu tempo, por doar esse tempo aí pra gente, contar tudo e mais um pouco sobre o acari. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Valeu, brigadão. Eu que agradeço mais uma vez aí o convite, o bate-papo, que eu, assim, sempre que precisar falando de macaco, acari, eu tô dentro. Pode deixar que a gente vai chamar mais. Valeu, obrigado. Ainda mais agora que tem mais grupos, né? A gente vai falando um pouquinho de cada um aos poucos. Obrigadão. Parei, pensei, quase travei. Será se devo vir mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa o som do que... E com esse episódio maravilhoso, eu me despeço dessa série tão especial, que contou com um apoio mais especial ainda da Rio Wild, e agradeço a todos os participantes que generosamente aceitaram prontamente gravar conosco. Então, muitíssimo obrigada aos nossos ouvintes que acompanharam essa série, que ficou tão legal. Tenho que agradecer também ao professor Dr. Fabiano Mello, que foi um grande parceiro, né, na construção dessa série. E claro, meu amor, Fernando Lima, que está sempre apoiando, incentivando e fazendo críticas construtivas ao Que Bicho é Esse, esteve sempre aí participando de todo o processo da construção dessa série, desde escrever a proposta até gravar, cobrar que saia a tempo, apoiar. Então, Fê, muitíssimo obrigado. Mas, gente, a série terminou, mas não o Que Bicho é Esse? Então, senhora, toca por favor aí o bicho do próximo episódio. Lembrando que se você souber ou desconfiar que bicho é esse que nós acabamos de tocar, mande sua resposta para bicho@desabrace.com.br. Nos sigam nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram @desabrace, no Twitter também @desabrace, e sigam os nossos podcasts no Spotify, na Amazon, no Orelo, na Apple Podcasts, se inscrevam no Google Podcasts ou no Castbox, nos acompanha no Deezer, assim você fica sabendo tudo o que está acontecendo e recebe atualização
quando tivermos episódios novos. Caso você queira e possa nos apoiar, vocês podem doar a partir de R$1 pela plataforma do Apoia-se em www.apoia.se/desabrace ou pelo PicPay no caso de doações pontuais em @desabrace. Muitíssimo obrigada e até o próximo Que Bicho é Esse? Mas mande um e-mail e não devolverá. Mais um produto com a edição Senhor A.